Hoje nós vamos falar um pouco sobre três tipos de abdômen agudo. Nós vamos falar sobre abdômen agudo perfurativo, hemorrágico e vascular. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Que ao final dessa aula vocês possam reconhecer os principais sinais e sintomas associados à dor súbita abdominal, caracterizando esses três tipos de abdômen agudo: perfurativo, hemorrágico e vascular, como também os principais exames complementares e a conduta terapêutica adequada para cada tipo desses abdômenes agudos. Só para nós relembrarmos, né? Nós sabemos que nós temos 5 tipos de abdômen agudo: inflamatório, obstrutivo, onde no inflamatório a gente tem uma dor insidiosa e progressiva com tempo longo de evolução. No obstrutivo, lembra, a gente tem as dores que são tipo cólicas, e esse tempo de evolução ele pode ser variável, pode ser curto, como pode ser um tempo mais longo. Já os três tipos de abdômen agudo da aula de hoje, a gente tem um tempo de evolução mais curto e uma característica semelhante entre os três: a dor é súbita. E nós vamos aprender a diferenciar hoje esses três tipos de abdômen. Lembrando que no perfurativo essa dor é súbita, mas ela se torna intensa muito mais precoce e difusa muito mais rapidamente em todo o nosso abdômen. Já o hemorrágico, ela é súbita, mas a intensidade dessa dor ela já é mais moderada, podendo ser até uma dor leve. E ela só vai se tornar difusa com um tempo maior de evolução. E o vascular é aquele clássico onde a gente tem uma dor súbita, onde a gente não vai encontrar aqueles sinais tão característicos de dor no nosso exame físico, e essa dor ela é progressiva. À medida que a gente vai aumentando o grau de isquemia, a gente vai tendo o aumento e a expressão dessa dor no nosso paciente. Então, no abdômen agudo perfurativo, o que é importante nós sabermos hoje no nosso abdômen agudo perfurativo? Primeiro que nós temos dois tipos de perfuração. Essa perfuração ela pode ser livre, onde cai aquele conteúdo na cavidade abdominal e rapidamente eu vou ter uma evolução exuberante, onde esses sinais peritoneais vão estar bem mais evidentes. E esse paciente, rapidamente, a gente já encontra sinais de sepse. Nós podemos também ter a perfuração tamponada, onde nós vamos ter as estruturas ao redor daquela perfuração fazendo um bloqueio. Aí os sinais peritoneais já podem estar mais localizados e nós podemos ter uma evolução clínica nesse paciente com uma gravidade menor. As características principais no abdômen agudo perfurativo: ele tem um intervalo curto entre o início da dor e a chegada ao serviço de emergência. A dor, como nós já falamos, é uma dor súbita, de forte intensidade, onde nós vamos ter uma difusão rápida dessa dor para todo o abdômen. Nós podemos já encontrar um paciente com sinais de sepse, hipotensão ou choque, tá? Que podem ser sinais frequentes nesses pacientes. E no exame do nosso abdômen, nós vamos já ter sinais evidentes de peritonite. Nesse exame físico, nós também podemos encontrar uma característica, que é a ausência da maciez hepática. Nós também podemos evidenciar esse sinal de Joubert, onde nós vamos já começar a suspeitar de ar livre na nossa cavidade peritoneal. Tá? E nós também podemos ter alterações dos nossos ruídos hidroaéreos no nosso exame físico. E qual seria a etiologia desse abdômen agudo perfurativo? Nós podemos ter etiologias desde o esôfago, estômago, intestino delgado até o colo. Então, qualquer local do nosso tubo gastrointestinal pode apresentar perfuração. No nosso esôfago, nós podemos ter as perfurações iatrogênicas,
né? Nós podemos também ter corpo estranho, neoplasias. No nosso estômago e duodeno tem a úlcera crônica, úlceras agudas, neoplasias, corpo estranho. E no nosso intestino delgado, nós temos outras etiologias também, como a doença inflamatória intestinal, tuberculose, Crohn, enterite, divertículo de Meckel perfurado. Podemos ter qualquer isquemia e necrose levando a essa perfuração, corpo estranho, como também nós podemos ter no nosso cólon presença de divertículo perfurado, neoplasias, doenças inflamatórias, tá? Isquemia, corpo estranho, ou até mesmo a síndrome de Ogilvy. Tá? Então, são várias as etiologias que nós podemos encontrar nesse abdômen agudo perfurativo. Quando nós falamos da nossa principal etiologia, que são as úlceras perfuradas, nós precisamos relembrar da localização, o quadro clínico que nós vamos encontrar nesse paciente, as fases da peritonite, quais exames complementares nós vamos solicitar e a conduta terapêutica adequada nesse paciente com perfuração, sendo que a sua etiologia são as úlceras perfuradas. Primeiro, nós temos que lembrar que a localização podem ser úlceras duodenais ou úlceras gástricas. Lembrando que essas úlceras são principalmente as úlceras pépticas que vão sofrer perfuração. Aqui, ó, nós temos mais uma ilustração dessa localização. Lembrando que as úlceras pépticas, a manifestação geralmente principal era uma hemorragia, tá? E nós também temos essa complicação da perfuração, que geralmente ela é muito grave, tá? É uma perfuração que a gente pode ter um alto índice de mortalidade se não forem tratados com um tempo menor nesses pacientes que sofrem perfuração. Em alguns pacientes, a perfuração pode ser até o primeiro sintoma que pode aparecer nesse paciente. Em outros, nós já podemos ter uma história mais característica de uma dor em região epigástrica, mostrando que esse paciente já era portador de uma úlcera crônica. Outra localização importante que nós precisamos relembrar são as úlceras que perfuram na parede posterior. Essas úlceras, elas podem ser tamponadas pelo tecido pancreático. E essas perfurações para esse tecido pancreático podem também resultar até em processos inflamatórios do nosso pâncreas. E essas úlceras tamponadas por esse tecido pancreático são chamadas de úlceras terebrantes. E como que vai ocorrer, então, a perfuração dessas úlceras, né? Lembrando que a porção que mais perfura geralmente são a parede anterior do adenal, onde nós encontramos uma maior frequência de perfurações. E quando a gente tem aumento de fatores agressivos ou a diminuição dos fratores protetores, nós vamos começar a ter o quê? Um dano mucoso, e assim vamos formar uma ulceração onde nós temos esse conteúdo ácido caindo na nossa cavidade abdominal. E quais são os fatores que geralmente vão propiciar essa perfuração? Geralmente aquele paciente que já tem uma história, né, de uma úlcera péptica por uma infecção de H. pylori e aquele paciente que faz uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais. Geralmente é a historinha clássica que nós encontramos nas nossas emergências, são esses pacientes que dão entrada, né? E a gente, ao indagar esses pacientes, nós verificamos que eles fazem uso de medicações que podem propiciar a perfuração, né, dessas úlceras. Esses pacientes também, eles podem ter uma história rica de uso de tabaco, etanol, tá? São pacientes que já podem ter nessa história a presença dessas úlceras crônicas, tá? Onde nós podemos ter a perfuração dessas úlceras.
E de mais importante, nós precisamos reconhecer as fases da perfuração. Nós temos 3 fases durante o processo da perfuração das nossas úlceras. A peritonite química, que é a nossa primeira fase, é o primeiro momento onde nós temos aquele processo agressivo dessa mucosa gástrica, mucosa duodenal, tá? Onde nós vamos ter perda daqueles fatores protetores ou aumento daqueles fatores agressivos, e nós vamos ter a caída daquela secreção na cavidade abdominal. Então, nós vamos ter primeiramente uma peritonite química. Essa peritonite química, tá? Geralmente, ela vai durar até 6 horas, tá? A partir de 6 horas, a gente vai ter um estágio que nós chamamos de estágio intermediário, onde nós vamos ter muitos pacientes que vão ter essas características. Eles falam que teve uma dor muito aguda, mas que agora eles estão sentindo uma certa melhora da dor. Vocês também podem ver a descrição dessa fase, também chamada de fase de acalmia. Tá? Aquela secreção química que caiu na cavidade abdominal, ela vai fazer com que a gente tenha uma maior produção de líquido peritoneal, e ao se misturar essa secreção química com aquele líquido peritoneal, o paciente sente um certo alívio dessa dor. E a partir de 12 horas de evolução, a gente já vai ter uma infecção instalada, tá? Onde a gente tem uma translocação bacteriana e a gente já começa a não ter mais uma peritonite química, nós já temos uma peritonite bacteriana, quer dizer, nós já temos bactérias infectando aquele líquido dentro da nossa cavidade abdominal. Então, essas são as 3 fases da perfuração: peritonite química, estágio intermediário ou fase de acalmia e a infecção intraabdominal, ou também chamada de peritonite bacteriana. E quais exames complementares nós vamos solicitar quando nós suspeitamos de um paciente que chega com quadro de dor aguda? Nós fazemos o exame físico, o paciente tem sinais de irritação peritoneal, podemos até já encontrar um sinal de Joubert. O exame mais simples e mais fácil de solicitarmos inicialmente é o nosso raio-x abdominal. E o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar ar livre, tá? Presença de gás livre na nossa cavidade peritoneal, onde nós vamos, tá, identificar a presença de pneumoperitônio. Nós também podemos encontrar pneumoperitônios bem mais evidentes, mais exuberantes, tá? Identificando que algum local do nosso tubo gastrointestinal possa ter sofrido uma perfuração. Aqui nós temos também, ó, exemplo, ó, de uma perfuração que nós temos uma maior quantidade de ar livre, onde nós podemos visualizar, ó, ar bilateral, tá? Nas nossas cúpulas diafragmáticas. E nós também temos um outro sinal que é chamado de sinal de Higler, onde nós podemos evidenciar na nossa imagem radiológica presença de ar livre entre as paredes das alças intestinais, das alças de Delgado. Então, também chamado de sinal de Higler, tá? Que é também a evidência do pneumoperitônio. Nos exames complementares, nessa rotina radiológica, nós podemos visualizar o nosso ligamento falciforme, tá? O ligamento hepático, ligamento falciforme do fígado. Quando a gente visualiza esse ligamento, é porque nós também temos gás livre na nossa cavidade abdominal. Então, nós podemos evidenciar esse pneumoperitônio classicamente, né, onde nós vamos ver ar entre o nosso peritônio e o nosso diafragma, ou nós também podemos evidenciar com o sinal de Higler, ou quando a gente visualiza, não é tão comum, o ligamento falciforme, nós também suspeitamos de
perfurações na nossa cavidade abdominal. Outro exame complementar, tá? E que é de uma acurácia muito maior do que o nosso raio-x é a tomografia computadorizada. Mas a gente só solicita essa tomografia quando a gente tem uma suspeita muito clássica de um abdômen agudo em que ainda a gente não sabe a causa. A gente solicitou uma rotina radiológica. Nessa rotina radiológica, a princípio, a gente não visualizou presença de pneumoperitônio e a gente pode solicitar essa tomografia para nós termos uma etiologia desse abdômen agudo. E aí nós vamos evidenciar ar livre, tá? Também na nossa tomografia de abdômen, tá? Configurando assim a presença de um abdômen agudo perfurativo. E qual vai ser o tratamento desse abdômen agudo perfurativo? Primeiro, nós temos que dar uma abordagem inicial para esse paciente. Lembra? Aquele líquido caiu na cavidade abdominal. A gente vai ter uma quantidade maior agora de exudato para dentro dessa cavidade. Então, a gente vai ter uma perda, né, dessa volemia, uma diminuição da volemia desse nosso paciente. Então, nós precisamos, primeiramente, o quê? Fazer uma estabilização clínica desse paciente. Segunda coisa, nós precisamos ver se esse nosso paciente já apresenta sinais de sepse, tá? Se esse nosso paciente já apresenta sinais de sepse, nós podemos já instituir na nossa abordagem inicial, além da nossa reanimação hemodinâmica desse paciente, até mesmo o uso de antimicrobianos, tá? Junto com essa terapia, nós também vamos colocar o uso de inibidores de bombas de prótons, tá? E nós, quando fazemos esses antimicrobianos, nós precisamos principalmente lembrar da flora, tá? Que nós precisamos cobrir gram-negativos, tá? E anaeróbios. E seguindo esse tratamento, nós precisamos complementar com o nosso tratamento o quê? Cirúrgico. E qual vai ser essa abordagem cirúrgica? Primeiro, nós vamos identificar a localização, tá? Dessa perfuração. Quando a gente fala de perfuração gástrica, nós precisamos lembrar que pode se tratar de uma úlcera de etiologia tumoral, pode ser uma neoplasia. Então, junto com o reparo dessa úlcera, nós também precisamos fazer uma biópsia dos bordos dessa úlcera, tá? E qual vai ser o reparo? Nós reavivamos o bordo, tá? Dessa úlcera e simplesmente nós fazemos uma síntese dessa perfuração, ok? Aqui mais uma vez mostrando, ó, a gente fazendo um reparo aqui, ó, da úlcera perfurada e depois nós vamos fazer a síntese, tá? Reaproximando novamente esses bordos que foram perfurados. Outra perfuração que nós podemos evidenciar, tá? É a perfuração do nosso cólon, tá? Lembrando que qualquer local do nosso tubo gastrointestinal pode sofrer perfuração. E aqui nós temos um exemplo que é a perfuração do sigmoide, né? O paciente ingeriu um corpo estranho, tá? Aqui, ó, um osso, tá? Que ela ingeriu, e esse osso passeou por todo o intestino delgado e ele foi se alojar no sigmoide, causando uma perfuração livre para a cavidade abdominal, tá? Então, aqui só para a gente ilustrar que às vezes a gente fala de abdômen agudo perfurativo e a primeira coisa que a gente vê aqui, abdômen agudo perfurativo é igual a úlceras pépticas perfuradas, mas não. Qualquer local do nosso tubo gastrointestinal pode sofrer perfuração. Agora, nós vamos falar do nosso abdômen agudo hemorrágico. Então, no nosso abdômen agudo, então, hemorrágico, tá? O que a gente precisa saber do nosso abdômen agudo hemorrágico?
Praticamente, a gente tem que saber as mesmas coisas que nós vimos no perfurativo. Conceito, incidência, o quadro clínico, a etiologia, os exames complementares e o tratamento desse abdômen agudo hemorrágico. Então, qual seria o conceito desse abdômen agudo hemorrágico? Seria um sangramento intraabdominal de característica espontânea. Quando a gente fala espontânea, aqui a gente não entra causas traumáticas e nem causas cirúrgicas pós-operatórias ou do ato operatório, tá? Então, é um sangramento espontâneo, ok? Que, independente de sua etiologia, ó, excluindo, entretanto, os sangramentos provocados por traumatismo abdominal e pós-operatórios. E quais seriam as principais etiologias desse sangramento? Tá? Nós temos exemplos das nossas vísceras maciças, o fígado, tá? Aqui também poderia entrar junto o nosso baço, que também faz sangramentos espontâneos. Os vasos abdominais, tá? Esses vasos podem sofrer sangramentos espontâneos, como aneurismas de aorta, tá? Temos também etiologias ginecológicas, que são principalmente a prenhese tubária rota, né? E o cisto ovariano roto. Doenças do nosso tubo digestivo, que podem fazer sangramentos, pacientes que às vezes têm uma diverticulose ou um divertículo que começa a haver um sangramento espontâneo. Temos sangramentos renais, sangramentos do músculo ilho-pessoas, sangramentos do pâncreas, tá? Ou essa etiologia também pode ser chamada de indeterminada. A gente não evidenciou a causa desse sangramento. E quais são os fatores de risco que podem levar a esse sangramento? Pode ser o uso de anti-inflamatórios, uso de anticoagulantes orais, tá? Usos de heparina, pacientes que estão anticoagulados, mas que estão com NR muito alargado, acima de 4,5, esse paciente pode estar na iminência de um sangramento. Mulheres em fase fértil, onde a gente tem os aumentos hormonais também podem propiciar a um sangramento. Tá? E pacientes que já têm comorbidades com coagulopatias, tá? Então, todos esses fatores de risco podem levar a um sangramento espontâneo na nossa cavidade abdominal. No nosso quadro clínico, tá? Nós vamos encontrar em qualquer idade. Qualquer idade nós podemos ter a presença de abdômen agudo hemorrágico, sendo que ele é mais frequente, ó, entre a quinta e a sexta década de vida. Muito mais comum em homens do que em mulheres, sendo que essa etiologia ela vai ser diferente de acordo com o sexo. Nas mulheres, nós temos as causas ginecológicas associadas a essas causas de sangramento intraabdominal. Nos pacientes mais idosos, nós vamos encontrar rupturas de tumores, veias varicosas ou rupturas de aneurisma da aorta abdominal. Em pacientes jovens, geralmente são rupturas de artérias viscerais, e nas mulheres, geralmente o mais comum são as causas ginecológicas, tá? E é sempre bom a gente o quê? Saber em qual fase desse ciclo reprodutivo que a mulher se encontra. E como que será a apresentação desse nosso paciente? No abdômen agudo perfurativo, nós vimos que tinha uma dor súbita, que rapidamente a gente tinha essa evidência dessa irritação, desses sinais peritoneais. Aqui no nosso abdômen agudo hemorrágico, a dor é súbita, mas a intensidade dessa dor, ela já é leve a moderada. Tá? E geralmente a gente vai encontrar esses sinais de irritação abdominal e sinais de irritação peritoneal com um período maior, tá? Não parecido com o abdômen agudo perfurativo. Nesse perfurativo, a gente rapidamente já vai ter sinais de irritação peritoneal. Aqui nós temos um conteúdo que é o nosso sangue. O nosso sangue ele não é tão irritativo como aquele conteúdo químico de uma úlcera gástrica ou duodenal que caiu na cavidade abdominal. Então, por isso que esses sinais, eles são mais o quê? Moderados ou até leves,
tá? Então, nesse paciente, ele pode chegar tanto com sinais leves, com uma dor isolada, ou, dependendo do tempo de evolução e da dimensão desse sangramento, nós também podemos ter uma paciente que já chega o quê? Com sinais de hipovolemia ou até mesmo de choque. Nós podemos ter nesse paciente um desconforto leve, tá? Onde essa hemorragia vai ficar confinada ao foco do sangramento, tá bom? E com a distensão desse peritônio visceral ou parietal, é que a gente vai ter a acentuação desse quadro clínico, a acentuação dessa dor. Então, nós temos um início que é súbito, mas que a dor pode ficar leve, de moderada, tá? Ou pode ser uma dor progressiva, ok? E essa relação geralmente é o quê? É com o sangramento, com a intensidade desse sangue que está sendo extravasado para a cavidade abdominal. Então, o que que nós podemos encontrar no nosso exame físico? Tá, desse nosso paciente. Nós podemos encontrar imagens como essas, tá? Nós podemos visualizar. Aqui nós temos hemorragia, tá? A periumbilical, chamada de sinais de Cullens, ou nós também podemos ter, ó, esse sangramento, ó, posterior, que indica sangramento retroperitoneal, também chamado de sinal de Gray-Tanner, tá? Nesses pacientes pode ser encontrado irritação peritoneal, podemos ter visceromegalias ao nosso exame físico, massas palpáveis ou pulsáteis ou não. Quando são pulsáteis, nós desconfiamos de aneurisma da aorta abdominal. Tá? Esse paciente pode ter na ausculta desse abdômen também presença de sopros, também levando a suspeita de aneurisma de aorta abdominal. Tá? Sendo que no quadro clínico desse paciente, a gente precisa sempre lembrar que esse paciente pode já chegar com estados de hipovolemia ou de choque hemorrágico, sendo que a nossa prioridade sempre é reanimação desse nosso paciente. A gente precisa restituir a volemia desse paciente antes de qualquer coisa, antes da gente prosseguir a investigação, antes da gente querer solicitar exames que confirmem a nossa suspeita clínica. E qual será o quadro laboratorial, né? Principalmente a gente precisa garantir o quê? Quantificar essa repercussão, quanto que o nosso paciente está perdendo para esse terceiro espaço. Então a gente vai encontrar geralmente um hematócrito e uma hemoglobina reduzidos, tá? Principalmente se a gente já tiver um tempo maior de sangramento. Tá? Se aquele paciente chegar imediatamente na emergência, logo que começou o sangramento, esse hematócrito e essa hemoglobina vão servir, na verdade, para a gente comparar com os próximos que nós vamos solicitar. Se já for um tempo maior de evolução, esse paciente já vai chegar com esses dados de hematócrito e hemoglobina já bem reduzidos. A leucocitose ela é variável, geralmente uma leucocitose moderada, simplesmente porque a gente vai ter o quê? Um processo de irritação desse peritônio, então a gente vai ativar um processo inflamatório, então a gente vai ter aumento dos nossos leucócitos. O plaquetograma é obrigatório a gente solicitar, tá? Porque esse paciente, se ele já tiver com menos de 20 mil plaquetas, isso já indica que esse paciente já teve um consumo muito grande, então esse paciente pode estar em franca perda volêmica, e nós também precisamos solicitar junto o quê? O nosso coagulograma, né, para a gente ver atividade de atrotrombina, tromboplastina parcial, ou quando a gente suspeita de outras causas também, de um paciente que já tem alguma doença que leva a esse distúrbio de coagulação, a gente pode solicitar trombina, o fator outro, o fibrinogênio. E em mulheres, lembrar de solicitar o quê? Teste de gravidez. Para a gente, sempre quando a gente tem a suspeita principal de prenhese ectópica rota, tá? Então, esse teste de gravidez, principalmente na fase inicial, ele vem positivo e confirma a nossa suspeita clínica desse abdômen agudo hemorrágico em mulheres em idades férteis.
O exame mais simples e mais fácil para a gente confirmar a presença desse líquido livre na nossa cavidade abdominal é o nosso ultrassom. A gente já sabe que é um exame de fácil acesso, a gente pode fazer na beira do leito do nosso paciente, tá? E ele ver bem líquido livre na nossa cavidade abdominal. Então, a gente pode ter essa evidência, ó, de líquido, ó, essa parte toda esbranquiçada é líquido livre na cavidade abdominal, tá? Indicando assim que a gente possa ter um processo de sangramento, né? Ou nós também podemos solicitar uma tomografia computadorizada, né? Que nós podemos identificar com uma precisão, uma acurácia maior, o local desse nosso sangramento. Ou, às vezes, a gente vê somente o quê? Líquido livre na cavidade abdominal. Aqui a gente pode ver ó, um fígado que sofreu uma rotura, tá? A gente vê, ó, o tecido mais branco é o fígado. E aqui nessa seta maior está indicando, ó, uma pequena diferença no tecido, tá um pouco mais escurecido. Isso aqui é sangue, tá? Conteúdo líquido dentro dessa cavidade. Você vê que é diferente, ó. Essa imagem dessa imagem aqui que é mais densa, que é do nosso conteúdo hepático. Aqui nós podemos visualizar bem, ó, onde tá. Aqui normalmente teria que estar tudo assim, ó, preto ao redor do baço, mas já tá, ó, um pouco mais esbranquiçado, identificando que eu tenho líquido livre dentro da minha cavidade abdominal ao redor do meu tecido esplênico, tá? Então, a tomografia, quando a gente não tem esse ultrassom, né, na nossa emergência, dependendo do horário em que esse paciente chegar, às vezes não tem um médico que saiba manusear ultrassom, apesar de ser o nosso melhor exame mais fácil, né, mais rápido para a gente conseguir fechar esse nosso diagnóstico, a gente pode solicitar a nossa tomografia computadorizada, que vai nos dar essa presença de líquido livre na cavidade e mostrando, às vezes, até a etiologia desse sangramento abdominal espontâneo. Aqui nós temos, ó, a imagem de uma paciente que tem, ó, aqui o útero, ó, bonitinho. Aí aqui a gente tem a nossa trompa de falópio e aqui a gente tem o nosso ovário, tá? Do outro lado, no nosso lado direito, a gente já não visualiza bem o nosso ovário, mas na nossa trompa, olha que coisa linda. Isso aqui é uma prenhez ectópica, tá? Só que essa prenhez ectópica se rompeu, tá? Então, a gente pode evidenciar aqui, ó, presença de sangue, ó. Aqui, na verdade, já temos até coágulos, ó, dentro da cavidade abdominal. Então, seria uma prenhez ectópica rota. Isso aqui é uma visualização laparoscópica, tá? Que é um grande exame, tanto diagnóstico e também terapêutico, tá? Principalmente nessas pacientes que possam ser de causas ginecológicas. A gente pode fazer uma laparoscopia, onde a gente confirma esse sangramento e a gente já pode instituir o tratamento, tá? Retirada dessa trompa contendo esse tecido ectópico. Outra causa de sangramento muito comum em mulheres são os cistos ovarianos. Eles podem se torcer e nessa torção eles acabam comprometendo rupturas vasculares, ocasionando sangramento livre para a cavidade abdominal. Aqui nós temos uma imagem, são a paciente daqui do nosso hospital, onde ela tinha essa clínica de abdômen agudo, ela já chegou numa fase mais com tempo maior de evolução, então ela já tinha sinais de irritação peritoneal, principalmente em todo o andar inferior do abdômen, onde essa paciente foi submetida à laparotomia exploradora, e quando nós abrimos a cavidade, nós encontramos essa imagem. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui o vídeo para vocês.
Vou voltar aqui. Ah, não estou conseguindo abrir o vídeo, uma pena. Que a gente está mostrando, a gente mostra a torção evidenciada aqui nesse vídeo. A gente contou 3 voltas, aqui onde está aqui, ó, entre os dedos, ó. Isso aqui é um cisto, tá? Ovariano. Ele fez 3 voltas e ele sangrou para dentro da cavidade abdominal. Então, mais uma causa de sangramento abdominal espontâneo. Uma pena que eu não estou conseguindo aqui o vídeo para vocês visualizarem. Não está abrindo. Mas na aula, quando vocês tiverem acesso, vocês vão conseguir abrir o vídeo e vocês vão ver a gente desfazendo, ó, as voltas desse cisto ovariano que se torceu e acabou se rompendo, causando um sangramento ativo dentro da cavidade abdominal. E por fim, outra causa de sangramento espontâneo são os nossos aneurismas da aorta abdominal. Esses aneurismas podem se romper, causando um abdômen agudo hemorrágico. Alguma dúvida até aqui do nosso abdômen agudo hemorrágico? Lembrando que o tratamento para esses abdômen agudo vai depender da etiologia. Se for um aneurisma de aorta, a gente vai fazer o tratamento para aneurisma. Se for um cisto de ovariano roto, a gente vai fazer a oforectomia do lado comprometido. Se for uma preenese ectópica, a gente vai fazer a retirada daquela trompa onde a gente tem aquele tecido ectópico. Quando a gente abre a cavidade, se for um vaso do mesentério, um vaso do mesentério do delgado ou retroperitoneal, a gente tenta achar esse vaso e faz a ligadura daquele local com o sangramento. Tá? Ou também lembrando que quando às vezes a gente pode abrir, pode ser uma causa indeterminada, a gente não achar o local desse sangramento. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o abdômen agudo hemorrágico? Ou tá tudo bem? Tá ótimo, Isabela. Então tá bom. Então vamos continuar. Para a gente completar a nossa aula de hoje, nós vamos falar do nosso abdômen agudo vascular, onde nós também temos como característica, né, parecida dos outros 2 abdômen agudos que já falamos, é a dor súbita. Para a gente começar a falar do abdômen agudo vascular, a gente precisa relembrar um pouco da vascularização, tá? Tanto do intestino delgado quanto do nosso intestino grosso. Aqui, para nós relembrarmos, ó, nós temos os vasos principais que saem da nossa aorta abdominal. Então, aqui a gente tem o nosso tronco celíaco, tá? Onde a gente vai ter a nossa artéria hepática, onde a gente vai sair os ramos gastroduodenais, onde a gente vai estar nutrindo ali a primeira e segunda porção do nosso duodeno. Aqui nós temos a nossa artéria mesentérica superior, tá? E aqui nós temos a nossa artéria mesentérica inferior. Então, na vascularização do nosso intestino delgado, essa vascularização, ela se dará através, tá, de um ramo, tá, da artéria mesentérica superior, tá? Da artéria ileocólicas, onde nós vamos ter os ramos jejunais e os ramos ileais, tá? Então, o nosso intestino delgado, quando a gente está falando aqui de jejum e ilho, a gente tem sua vascularização da artéria mesentérica superior. Aqui mostrando melhor para vocês agora a vascularização do cólon, tá? Então, aqui nós vamos ter a artéria mesentérica superior, onde dessa artéria mesentérica superior nós vamos sair a nossa cólica direita e aqui a nossa cólica média. Dessa cólica direita, nós vamos ter aqui, ó, saindo da nossa artéria, ramos ileais, ó, puxamos a setinha aqui, ileais e jejunais, onde a gente vai fazer
a nutrição desse nosso intestino delgado. Aí nós temos a nossa artéria ileocólica, que nós vamos nutrir o seco e o nosso apêndice secal. A nossa cólica direita, ela vai ficar responsável pela nutrição do nosso cólon ascendente e início desse ângulo hepático do cólon. A partir desse ângulo, nós já vamos ter a nutrição pela nossa cólica média. Essa cólica média, ela vai ficar responsável por todo o nosso cólon transverso e pelo nosso ângulo agora esplênico desse colo, onde esses vasos vão se anastomosar com ramos da cólica esquerda, que sai da nossa mesentérica inferior, tá? E dessa mesentérica inferior, nós também temos a nossa artéria sigmoide, que vai fazer a nutrição do restante do cólon, pegando aqui o nosso sigmoide, tá? Vai dar o ramo retal, onde a gente vai fazer a nutrição desse reto superior. Esses ramos, eles se anastomosam com ramos que vêm das artérias gonodais, tá? Que são as nossas ilíacas internas, que vão terminar de fazer a nutrição do nosso reto, tá? Essa parte é importante para a gente relembrar. Por quê? São a partir dessa vascularização que a gente vai ter o quê? O início desse nosso abdômen agudo vascular. Qualquer coisa que obstruir, seja um trombo, um êmbolo, ou algum processo de isquemia por um paciente estar num quadro grave, e esse suprimento mesentérico ele é comprometido, nós podemos ter o quê? Diminuição do suprimento do nosso tecido, tanto delgado como jejum no ilho ou do nosso colo. E aí a gente começa então a ter um processo de isquemia que pode chegar a seus níveis mais graves, que é a necrose com perfuração. Aqui mostrando melhor para vocês, ó, só esquematizando, ó, a artéria mesentérica superior, que nós vamos ter os nossos ramos íleos jejunais, a artéria ileocólica, que vai nutrir seco e apêndice, a cólica direita, que vai nutrir nosso, principalmente o cólon ascendente, aqui a nossa cólica média, que vai nutrir praticamente todo o nosso transverso, tá? Onde a gente vai ter aqui, ó, a comunicação, tá? Entre a nossa artéria mesentérica superior pelo ramo que da nossa artéria cólica esquerda. Então, quando a gente une aqui, ó, ramos da cólica esquerda com ramos da cólica média, a gente tem a formação do nosso famoso arco de Riolan, que vocês viram muito bem lá na anatomia. Então, essa cólica média vai nutrir todo o transverso, parte aqui do nosso ângulo esplênico do cólon, e essa cólica esquerda, né, que vai sair da nossa mesentérica superior, vai nutrir o restante desse colo descendente, onde nós vamos ter também os ramos sigmoides, que vai nutrir essa porção do sigmoide, e também a nossa artéria retal superior, e também os restantes dos nossos vasos, que vão se unir através desses ramos que saíram das nossas ilíacas internas ou artérias gonodais, terminando de fazer a nutrição do nosso reto. A última foto de anatomia que nós temos é, lembrando aqui, ó, um esquema melhor só do cólon esquerdo dessa nutrição, tá? Que sai aqui a partir da nossa cólica média, nossa cólica esquerda, sigmoide e reto. E aqui a vascularização venosa, tá? Lembrando que uma das causas da isquemia mesentérica é a interrupção desse fluxo venoso. Então, nós também precisamos relembrar um pouquinho dessa vascularização. Então, quando nós temos algo que interrompa esse fluxo, tá, mesentérico, nós vamos dar início, então, a um quadro isquêmico. Aqui mostrando para vocês um trombo, tá, que
saiu aqui, ó, na nossa artéria mesentérica superior. Esse trombo pode fazer uma interrupção parcial ou até mesmo um bloqueio total da nutrição do nosso colo ou do nosso intestino delgado. O exame que vai ilustrar bem essa vascularização é a arteriografia mesentérica, tá? Aqui nós temos o exemplo da arteriografia da mesentérica superior, ó, mostrando, ó, bem aqui, ó, os nossos ramos, ó, jejunais, tá? Ó, ramos ileais, aqui, ó, saindo a nossa cólica direita, artéria ileocólica. Então, é um exame que pode nos levar a uma dimensão, a localização da obstrução desse fluxo vascular. Então, qual seria o conceito desse abdômen agudo vascular, dessa isquemia mesentérica? Seria uma insuficiência circulatória aguda ou crônica, em que a demanda do aporte sanguíneo pelo intestino suplanta o suprimento oferecido pelo mesentério. Então, algo não está deixando com que o meu intestino delgado ou o meu intestino grosso, meu colo, esteja sendo suprido com eficiência. Então, qualquer processo, tá, desde que seja agudo ou crônico, que vá levar ao suplantar o suprimento oferecido por esse mesentério. A incidência, ó, geralmente é 1 a cada 1000 pacientes. A gente pode encontrar isso, é uma incidência nos Estados Unidos, tá? Sendo que de 1 a 2 em cada 100 pessoas a gente tem admissões, ó, por dor abdominal. E lembrando que na isquemia mesentérica a gente vai ter uma mortalidade muito elevada, em torno de 70% nesses pacientes. E qual que é a causa principal do aumento dessa mortalidade? É o atraso no diagnóstico, tá? Principalmente pacientes, ó, que estão com idades avançadas, então já tem um número maior de comorbidades, mas esse atraso no diagnóstico é o principal fator. Por quê? A gente lembra que no nosso exame físico a gente vai ter uma discrepância entre a dor que o paciente fala que está sentindo entre os sinais que nós vamos encontrar no nosso exame físico desse abdômen agudo. Então, isso faz com que tenha um atraso no diagnóstico, aumentando muito a mortalidade nesses pacientes. E quais são as etiologias da isquemia mesentérica? Nós precisamos lembrar que nós temos 4 tipos de isquemia mesentérica. O primeiro, né, que é o mais comum, é a embolia da artéria mesentérica superior. Em segundo lugar, é a trombose da artéria mesentérica superior. Em terceiro, a isquemia mesentérica não oclusiva, tá? Nós não temos um trombo, um êmbolo ali, causando a diminuição desse fluxo vascular. Tá? Nós temos outras causas que vão levar a esse quadro de oclusão. E, por fim, a trombose da veia mesentérica superior. Então, aqui nós temos os 4 tipos etiológicos desse abdômen agudo isquêmico. Na nossa etiologia, nós precisamos lembrar que os trombos, tá? Geralmente eles se alojam o quê? Nos ósteos vasculares ou próximo a esses ósteos. E geralmente os locais mais comuns é aqui próximo da cólica média, pegando aqui também ó, os nossos ramos jejunais, tá? Esses ramos jejunais são ramos mais periféricos, são ramos às vezes de menor calibre, em qualquer obstrução desse fluxo vascular pode levar a um quadro isquêmico, pode levar a um quadro mais grave, um quadro com necrose desse segmento, onde a gente tem a interrupção desse fluxo vascular, tá? E quais são os fatores de risco?
para a gente começar a suspeitar desse paciente que chega com quadro de dor abdominal, principalmente um paciente com uma idade mais avançada, em que ele sente muita dor e que no nosso exame físico a gente não encontra esses sinais exuberantes de irritação peritoneal. Geralmente é um abdômen muito inocente. Então, nesses pacientes, na nossa história prévia, a gente precisa saber se esse paciente tem arritmias, infarto agudo do miocárdio prévio, valvulopatia, cardiomiopatia, história prévia de embolia ou vasculite. Nós precisamos saber se ele tem um quadro sugestivo de quê? De êmbolos que possam chegar até a nossa artéria mesentérica superior. Quando a gente fala já da trombose da artéria mesentérica superior, esse paciente já tem um histórico de doença de aterosclerose. É aquele paciente que tem uma isquemia mesentérica crônica. Esse paciente, na sua historinha clínica, a gente tem que lembrar de perguntar se, após as alimentações, ele sente algum desconforto abdominal, geralmente em torno de 20 a 15 minutos após a alimentação. Aquele local onde eu já tenho ali um trombo instalado, eu vou ter o quê? Uma dor, um desconforto, porque eu vou ter que suprir aquele intestino que está em fase de processo de digestão, eu preciso impulsionar aquele conteúdo entérico. Então, esse paciente relata que após as alimentações, ele sente um certo desconforto abdominal. Então, também faz parte da nossa história clínica a gente fazer essas indagações do nosso paciente. Nós também podemos ter fatores que vão levar à formação desse trombo, que é uso de terapia hormonal, ou pacientes que fazem uso de anticoncepcionais, pacientes com diabetes mellitus, hipertensão arterial. Já na nossa isquemia mesentérica não oclusiva, é aquele paciente grave que já está internado no nosso ambiente de terapia intensiva, onde esse paciente já está com um baixo fluxo, esse paciente já está num quadro de hipovolemia, uma hipotensão severa, tá? Esse paciente já faz uso de adrenalinas ou digitálicos, ou já é um paciente portador de insuficiência cardíaca congestiva, paciente em hemodiálise, tá? Ou um paciente que sofreu um estresse cirúrgico grande, tá? Uma alimentação muito precoce, em que eu precisei ter uma demanda muito rápida do suprimento daquele intestino. Então, esse paciente não tem necessariamente um trombo ou um êmbolo. Esse paciente tem outra causa, né, que no caso é um hipofluxo devido à gravidade em que ele se encontra, que vai levar à falta do suprimento sanguíneo mesentérico. E por último, a trombose da nossa veia mesentérica superior, onde nós vamos procurar história prévia de TVP, né? Trombose venosa profunda, pacientes que já tenham alguma comorbidade que indica que tem uma hipercoagulabilidade, pacientes que têm hipertensão porta, neoplasia maligna, pancreatite, sepse, qualquer evento que faça a nós pensar que esse paciente possa ter um risco maior de formação de trombos, tá? A isquemia mesentérica, Ulisses, o que acontece aqui na trombose dessa isquemia mesentérica? Pode ser aquele paciente que já tem um histórico de aterosclerose. Nesse paciente, ele já tem uma placa ali formada. Essa placa, ela ainda não obstruiu completamente o fluxo. Então, esse paciente, após a alimentação, ele precisa de um fluxo sanguíneo para dar o quê? Impulsão a esse conteúdo dentro desse tubo gastrointestinal. Então, esse paciente, 15, 20 minutos após a alimentação, ele pode referir esse quadro de cólica, que na verdade é o quê? É uma interrupção parcial desse fluxo sanguíneo, tá? Até que pode chegar um momento que ele tem o quê? Um bloqueio total do fluxo, tá? Que aí vai culminar no quadro agudo de isquemia mesentérica. Tudo bem?
Então, nesses pacientes que já têm histórico de aterosclerose, a gente pode lembrar de perguntar dessa queixa que nos leva a pensar numa isquemia mesentérica crônica e que nesse momento se tornou aguda. A gente tem interrupção total agora desse fluxo sanguíneo. Ficou entendido? Ok, ótimo. Então tá bom. Então vamos seguir. E quais serão então essas manifestações clínicas, tá? No geral, o que a gente vai encontrar nesse paciente que chega na nossa emergência com quadro sugestivo de isquemia mesentérica? Geralmente é um paciente que tem o quê? Uma doença cardíaca ou uma doença debilitante, tá? Paciente que principalmente vai ter uma dor fora da proporção. Ele fala que está com muita dor, que a dor é muito exuberante, mas os seus sinais abdominais são muito pobres, tá? Não condiz com essa dor, ela é fora de proporção. Esse paciente também já pode chegar com quadro de distensão abdominal associado, tá? Geralmente aquele paciente que já tem um tempo maior de evolução, então aquelas alças que estão sofridas, que estão isquêmicas, elas começam a reter líquido em seu interior e vão fazer assim uma distensão abdominal. Ou esse paciente também pode ter o quê? Disfunção gastrointestinal. Pode ter aquele líquido acumulado dentro dessas alças intestinais, podem levar até uma presença de diarreia ou presença até de sangue, né? Aquele sangue característico, groselha, né? Que na verdade é um substrato daquela mucosa que está sofrendo, aquela mucosa isquêmica. Esse paciente vai ter evidência de líquido perdido para esse terceiro espaço, então é um paciente que vai chegar oligúrico, hipotenso. Nos nossos exames laboratoriais, a gente vai encontrar uma hemoconcentração. Esse sangue nas fezes, geralmente o quê? Em formato de framboesa. Então, quando a gente complementa o nosso exame físico, a gente faz o toque retal nesse paciente. Às vezes, no nosso dedo de luva, a gente encontra esse substrato em framboesa, nos levando a pensar que a gente tem um processo o quê? Isquêmico, né? Desse intestino, desse tubo gastrointestinal. Esse paciente pode, em fases mais avançadas, já entrar com uma leucocitose exuberante superior a 20.000, quando a gente já tem uma isquemia instalada ou até uma necrose instalada, esse paciente já vai ter uma resposta inflamatória muito grande, muito evidente. Então, a gente já tem um nível de leucócitos muito aumentados. Quando esse paciente já tem até um quadro séptico associado à presença de necrose com translocação bacteriana, a gente já pode até encontrar também desvio para a esquerda nesse nosso leucograma. Esse paciente, por a gente ter aquela mucosa que está sofrendo, está isquêmica, ela não tem o suprimento sanguíneo, então a gente vai ter o quê? Uma acidose metabólica, a gente vai ter uma acidose lática, né? Naquela mucosa que está sendo sofrida. A gente tem enzimas séricas elevadas, a gente pode encontrar uma CPK bem elevada nesse paciente por causa dessa destruição desse tecido. Distensão abdominal, como nós já falamos, espessamento da parede dessas alças intestinais, elas podem estar edematosas, né? A visualização das nossas rotinas das nossas rotinas de imagem desse abdômen agudo, tá? Podemos ter achados endoscópicos no cólon, tá? Um paciente que tem uma história aí de uma isquemia e, por fim, ele fez uma endoscopia e a gente achou lá um local isquêmico, tá? E nós também podemos achar, principalmente, achados mais específicos na nossa arteriografia, onde a gente vai confirmar o quê? O local da interrupção desse fluxo vascular, tá? Então, para nós dividirmos os nossos 4 tipos de isquemia mesentérica, aqui nesse quadro nós vamos ter as principais manifestações clínicas agora. No quadro anterior, a gente viu os principais fatores de risco, mas como que cada tipo dessa isquemia vai se apresentar? Na embolia da isquemia mesentérica, a dor sempre, é de caráter agudo, tá? Um membro chega
um êmbolo naquele local e a gente vai ter uma dor aguda, uma dor súbita intensa, onde a gente pode ter acompanhamento o quê? De um esvaziamento intestinal. Esse esvaziamento pode vir acompanhado de vômitos, tá? Ou se apresentar somente na forma de diarreia. Quando a gente fala da trombose, lembra que foi até a dúvida que o Ulisses perguntou? A gente pode ter esse começo insidioso, por quê? A gente pode estar diante de um paciente de um quadro que já era crônico. Então, essa dor ela pode não ser tão súbita como na embolia. A gente pode ter um quadro um pouco mais insidioso que vai evoluir para essa dor súbita intensa. Tá? E também da mesma forma nós vamos ter um esvaziamento intestinal, tá? E principalmente, ó, aquilo que eu contei para vocês, essa história de cólica após as alimentações, que é a famosa angina intestinal. Tem falta do suprimento e sinto dor. No paciente que eu vou ter a isquemia mesentérica não oclusiva, é aquele paciente grave, que está na unidade de terapia intensiva, cheio de comorbidades, que vai se apresentar com uma gravidade muito maior do quadro já apresentado. Tá? E quando a gente tem a trombose da veia mesentérica superior, a gente pode ter até um quadro subagudo, tá? Onde nós vamos apresentar essa dor abdominal também difusa, intermitente, que pode durar até alguns dias, tá? Ou pode ser um quadro que abriu agudamente, fez aquela oclusão pelo trombo e o paciente logo foi à emergência. Mas geralmente a gente pode ter na nossa história clínica desse nosso paciente uma história um pouco mais arrastada, um quadro de dor que se iniciou há um período maior de dias ou até um período de 2 semanas, tá bom? Então, isso aqui, na verdade, é uma manifestação clínica. Quando a gente colhe a história do nosso paciente, a gente pode começar a pensar em qual etiologia dessa isquemia nós estamos diante. As manifestações clínicas no geral desse nosso paciente. Primeiro, dissociação entre a história que o paciente conta e o nosso exame físico. Esse é o principal, tá? Se chegar um paciente com esse quadro clínico e quando você vai fazer o exame desse abdômen, o abdômen mais inocente, sempre você deve pensar em isquemia mesentérica aguda. Por que sempre? Porque nós vimos que a mortalidade nesses pacientes, devido ao atraso do diagnóstico, é muito elevada. A gente pode ter uma mortalidade em torno de 70% se a gente não instituir um tratamento rápido nesses pacientes. Então, nós podemos encontrar, que nós já falamos, de distensão abdominal, podemos encontrar um silêncio abdominal. Isso geralmente indica já o que? Um sinal de gravidade, aquelas alças intestinais já estão tão edemaciadas que a gente não tem mais o que? Uma propulsão, a gente não tem mais presença de peristalse. Tá? Ou nós podemos até encontrar nesse paciente, em fases muito mais graves, presença até de descompressão dolorosa, tá? Que é aquele paciente que a gente já tem o quê? Uma alça totalmente isquêmica, às vezes com necrose, às vezes até com perfuração, com caída de conteúdo entérico na cavidade abdominal. Então, esses sinais agora podem se tornar exuberantes, tá? No nosso exame físico. E nós podemos encontrar sinais de gravidade. Pode ser aquele paciente que já está em quadro séptico, por quê? Ele já tem uma necrose, a gente já tem uma translocação bacteriana, e às vezes aquele paciente já tem até uma peritonite bacteriana instalada na cavidade abdominal. Tá? Então, nós podemos ter um paciente com um quadro inicial até quadros mais graves, dependendo do tempo de evolução em que esse paciente se encontra desse quadro de isquemia mesentérica. Então, no nosso exame laboratorial, nós vamos encontrar leucocitose, tá? Geralmente uma leucocitose moderada, tá? Que pode ter desvio para a esquerda, então a gente vai ter um aumento de bastões. Lembrando que quando a gente tem uma leucocitose muito elevada, a gente tem que sempre pensar que a gente já tem um quadro mais grave, um quadro com tempo de evolução maior. Esse paciente vai estar hemoconcentrado, a gente tem perda de líquido para o terceiro espaço, tá tudo dentro daquelas alças intestinais, então a gente precisa, na instituição terapêutica, fazer o quê?
repor esse estado clínico, fazer essa reposição hemodinâmica nesse nosso paciente. É um paciente que já pode estar em quadro de acidose metabólica, então a gente vai ter umas custas de aumento de lactato, então a gente vai ter uma acidose lática nesse paciente. Então, sempre lembrar de colher uma gasometria arterial, tá? Para a gente poder fazer as correções necessárias nesse nosso paciente. E junto com marcadores inflamatórios, marcadores de gravidade, nós vamos ter aumento da amilase, né? Nós vamos ter algo, né, que está sendo comprometido dentro da cavidade abdominal, então essa amilase pode estar elevada, o nosso LDH também pode estar elevada, as transaminases, principalmente a TGO, também pode estar elevada, a CPK, que isso geralmente é igual à isquemia, eu já tenho um processo com isquemia grave instalada e já identificando o quê? Uma fase mais avançada desse nosso abdômen agudo vascular. E quais os exames de imagem complementares que nós podemos solicitar? O mais fácil, né, quando chega esse paciente com dor abdominal, é nós solicitarmos a rotina radiológica de abdômen agudo. E o que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar a presença de gás, tá? Delineando ó, o contorno do cólon direito, tá? Aqui, ó, e sigmoide. Aqui, ó, nosso cólon, ó, sigmoide, tem ar na parede, tá? Isso indica uma pneumatose intestinal. Então, isso indica que eu já tenho necrose desse segmento intestinal. Isso aqui já seria uma fase mais avançada dessa nossa isquemia abdominal. No nosso ultrassom, ele tem sinais muito pobres a nos acrescentar, sendo que o grande exame que vai nos ajudar a fazer e confirmar o diagnóstico é a nossa tomografia computadorizada de abdômen, tá? Onde a gente tem a nossa fase arterial, no caso a nossa angio-TC, ou a arteriografia dos vasos mesentéricos. Tanto nesses dois exames nós podemos identificar a etiologia, tá? E confirmação também desse nosso abdômen agudo isquêmico, tá? Ele é um método ouro para as tromboses da veia mesentérica superior, com a identificação do trombo, tá? E principalmente o quê? Outros sinais radiológicos. Nós podemos ver edema da alça intestinal, podemos ver pneumatose, líquido livre nessa cavidade abdominal, e temos uma sensibilidade, ó, em torno até de 100%, tá? Então, junto com a identificação do local obstruído, nós também podemos ter o quê? Sinais de gravidade, tá? Que é edema da parede, gás na veia porta, distensão de alças e a pneumatose intestinal. Aqui nós temos, ó, uma tomografia, tá? De abdômen, identificando aqui, ó, na nossa seta branca, o que? Falha, ó, de enchimento, tá? Do nosso vaso, mostrando a nossa veia mesentérica superior com uma falha aqui de enchimento. Então, podendo indicar o quê? Um trombo dentro dessa veia mesentérica superior. Aqui nós temos agora outra imagem ó, da tomografia mostrando, além de falha de enchimento da veia mesentérica superior, mostrando que, ó, alças intestinais totalmente o que? Distendidas, ó, cheias de líquido. Aqui nós temos gás e líquido, ó, o nível líquido que tem, ó, o tamanho dessa alça intestinal, tá? Aqui, ó, uma fase mais avançada, onde a gente tem distensão de todo o nosso intestino delgado, com uma concentração grande de líquido dentro desse conteúdo intestinal, indicando presença já de necrose. Ó. Eu tenho ar delineando aqui a minha parede intestinal, identificando uma pneumatose intestinal e, assim, um quadro mais grave da minha isquemia mesentérica. Aqui mostrando, ó, o ar que a gente pode ter, ó, na nossa veia, no nosso sistema vascular, tá? Então, a gente vai ter ar aqui, ó, dentro da vascularização hepática, que é o nosso ar dentro desse sistema hepático,
tá? Também indicando um processo de isquemia mesentérica. E, por fim, a nossa arteriografia, tá? Que a gente, na verdade, vai identificar o local da obstrução, o local exato. Aqui nós temos, ó, um êmbolo na artéria mesentérica superior, tá? Então, nós temos, ó, parou a interrupção, parou a vascularização. Isso aqui indica que todo o segmento aqui abaixo está sem suprimento sanguíneo, tá? Isso pode levar a um quadro grave se não for corrigido a tempo. Aqui uma outra foto já de uma angio-TC, tá? Mostrando, ó, uma falha também de enchimento na artéria mesentérica superior, indicando também um processo de isquemia mesentérica aguda. E junto com a localização, nós podemos identificar, ó, alças intestinais bem distendidas, tá? Também nessa imagem radiológica. Pneumatose, já posso dizer que houve necrose do segmento? Sim, geralmente quando a gente encontra esse ar na parede intestinal, esse conteúdo gasoso, isso indica a presença de necrose, tá? Da nossa parede, daquele local, daquele segmento em que sofreu a isquemia, tá, Luísa? Então, aqui mais uma imagem mostrando o ar, tá? Isso tudo, ó, indicando presença de isquemia mesentérica. Aqui a gente já tem, ó, até, ó, extravasamento de líquido também para dentro da cavidade abdominal, que pode ser só um exudato, pode ser só líquido inflamatório, não necessariamente indicando que seja uma ruptura, tá? Por uma necrose, por um local que já está com um quadro mais avançado, mais líquido livre, ó. Aqui o tecido hepático tá bem branquinho, e aqui a gente não tem aquele ar que teria que estar pretinho aqui ao redor do fígado, a gente já tem uma outra coloração, tá? Um pouquinho mais clara do que o preto normal que a gente encontraria. Tá isso aqui indicando, ó, líquido livre dentro da nossa cavidade abdominal. Aqui mostrando quando a gente faz o nosso tratamento, tá? Se a gente tiver como tirar o trombo, a gente faz a embolectomia, retira esse trombo do local obstruído, tá? E às vezes a gente, quando faz isso a tempo, a gente evita com que o paciente chegue a quadros mais graves. Aqui, na verdade, já é um quadro grave. A gente geralmente, quando na nossa emergência, infelizmente, os pacientes que nós atendemos são pacientes que já a gente encontra isso aqui. Quadros de necrose instalada. Vocês veem que aqui, ó, a gente tem a delimitação, ó, direitinho do local da vascularização. Aqui a gente tem, ó, tá vendo, ó? A gente vê tudo aqui, ó, tá vendo mais arroxeado? Isso aqui são os trombos, ó, que se formaram, tá? Nesse segmento, e aqui a gente vê que tem uma vascularização, suprimento normal. Então, aonde está suprindo aqui ainda, ó, a alça intestinal está com sua coloração fisiológica. Onde nós temos os trombos instalados, a gente já tem presença de necrose. E essa é a realidade que nós temos nas nossas emergências. Esses pacientes já chegam com quadros de necrose instalada, são catástrofes abdominais, em que às vezes os segmentos ressecados são segmentos muito extensos, às vezes até incompatíveis com a vida. O Ulisses está perguntando aqui, ó, depois de uma alça intestinal necrosa, quanto tempo demora até que ela perfura? Não necessariamente depois que necrosa, Ulisses, depois que a gente tem o processo de isquemia instalado, geralmente em torno de 6 horas após esse processo de isquemia, a gente já pode apresentar necrose da alça intestinal. Tá? Por isso que o tempo é muito importante nesses pacientes. E geralmente esses pacientes, como eles têm um quadro em que eles sentem a dor, o exame físico ele é pobre, esses pacientes às vezes ficam nas emergências, em observação, fazendo analgesia, e às vezes quem atendeu não desconfiou que possa ser um processo isquêmico.
Então, a abordagem nesses pacientes, às vezes, duram muito mais de 6 horas, às vezes em torno de 12 horas, e aí a gente já tem essa necrose instalada, tá? Qualquer local onde a gente tem um processo isquêmico que perdure por mais de 6 horas, a gente já pode encontrar necrose, tá, Ulisses? O tratamento é, quando a gente encontra a necrose, fazer a ressecção de todo o tecido necrosado dentro da cavidade abdominal, tá? Lembrando que esses pacientes também podem sofrer depois novas abordagens cirúrgicas, porque às vezes aquele segmento onde a gente fez a ressecção possa ser que ele possa evoluir, às vezes uma alça intestinal que a gente deixou, que a gente macroscopicamente visualizou que ainda seria um tecido viável, ele, na verdade, já era um tecido que estava em sofrimento e pode evoluir depois com necrose, sendo necessário nova abordagem cirúrgica desse paciente. Geralmente, quando chega nesse quadro aqui, é incompatível com a vida, que praticamente todo o intestino delgado foi necrosado e esses pacientes não resistem a essa ressecção tão extensa. Aqui mostrando a um paciente que já tem, além de processo isquêmico, de necrose dentro da cavidade abdominal, a gente já tem uma peritonite bacteriana instalada, a gente já tem presença até de fibrina formando um líquido purulento, substrato bacteriano dentro da cavidade abdominal. E resumindo, tá? O nosso tipo de dor, o que a gente vai encontrar nesse nosso paciente, qual é o paciente que chega com cada tipo de isquemia mesentérica, e principalmente nesse quadro aqui, ele veio para agregar o tratamento, tá? Que no caso, a gente, quando em fases mais iniciais, a gente pode agregar o tratamento que medicamentoso, ou então a revascularização daquele segmento, tá? Então, vamos resumindo, na trombose arterial, tá? Da mesentérica superior, a dor abdominal, geralmente, ela é aguda, mas lembrando que ela pode ser uma dor que tem um início que é mais insidioso, que pode ser um quadro crônico que se agudizou, tá? Geralmente não tem o quê? Irritação peritoneal. E esse paciente vai ter, então, como antecedente desse quadro crônico, a famosa angina mesentérica. Pode comprometer todo o intestino delgado e todo o colo, tá? São pacientes que vão ter histórias de doenças ateroscleróticas, pacientes que já têm histórico de AVC ou que já fizeram alguma revascularização prévia. Tá? O tratamento, a gente vai encontrar o segmento, localização daquele trombo, podemos revascularizar, tá? Ou fazer uma fibrinólise. Se tiver necrose instalada, a gente precisa ressecar aquele tecido necrosado. Na embolia da artéria mesentérica superior, dor abdominal súbita, geralmente intensa, mas que não tem o quê? Presença de sinais peritoneais no nosso exame físico. Geralmente ela poupa o intestino delgado proximal, então aquelas partes mais proximais do duodeno e jejuno podem ser poupadas na embolia arterial. Geralmente são pacientes que vão ter algum antecedente que vão levar aquele trombo. Então, pacientes que têm uma fibrilação arterial, é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca congestiva dilatada, paciente que já teve um infarto agudo do miocárdio prévio, tá? Paciente também que possa ter tido um AVC ou que também fez procedimento endovascular. Da mesma forma, nós podemos fazer a embolectomia ou fazer fibrinólise. Presença de necrose, a gente vai fazer reabordagem, laparotomia com ressecção do tecido necrosado. Na isquemia arterial não oclusiva, é aquele paciente crítico em unidade de terapia intensiva, que vai ter uma distensão abdominal importante, febre, leucocitose, pode ter também aquele esvaziamento, onde a gente pode configurar uma diarreia ou vômitos, tá? Esse paciente, a dor pode ser variável, vai depender do comprometimento em que aquele paciente se encontra. Então, é o paciente que está grave, com insuficiência cardíaca, tá? Pacientes que já estão em uso de hemodiálise, pacientes em pós-operatórios de cirurgia cardíaca ou outras cirurgias extensas, podem ser usuários de cocaína. Nesse paciente, a gente vai fazer a introdução de quê? Vasodilatadores.
tá? Para a gente tentar restabelecer o fluxo daquele local que está sofrendo a isquemia. E se já tiver necrose instalada, mesmo procedimento, laparotomia com ressecção do local da necrose. E por último, na trombose mesentérica, na trombose da veia mesentérica, nós também vamos ter dor e distensão abdominal, lembrando que pode ser um quadro que já vem se arrastando dias ou as semanas. Nós também podemos ter esse esvaziamento do tubo gastrointestinal, através de vômitos, diarreia. Podemos também ter presença de sangue, que é o famoso sangue em geleia de framboesa, sangue com sofrimento. Tá? Geralmente na trombose a gente aqui já poupa o cólon, tá? Na embolia a gente poupa a parte mais proximal. Na trombose a gente já poupa, na trombose venosa a gente já poupa mais as porções finais, poupa o nosso colo, o nosso intestino grosso. Tá? Esses pacientes geralmente podem ter história já de coagulopatias, trombofilias, cirrose, neoplasias, uso de terapias hormonais ou anticoncepcionais. Nesses pacientes que tem trombose venosa, a gente vai tentar fazer anticoagulação plena, tá? Para tentar dissolver aquele trombo. E se já tiver necrose instalada, nós vamos fazer laparotomia e vamos fazer ressecção daquele segmento acometido pela necrose, ok? Vocês têm alguma dúvida até aí da isquemia mesentérica? Querem perguntar alguma coisa, relembrar alguma coisa do abdômen agudo isquêmico que não ficou claro, ou do perfurativo, do hemorrágico? Sim ou não? Thaísa falou que não, tudo certo, tudo tranquilo. Ok, tá todo mundo pronto então para atender esses 3 tipos de abdômen agudo, tá? Show, muito bem. São parecidos, mas a gente viu que o comportamento da dor se diferencia, né, nesses 3 tipos de abdômen agudo e faz com que a gente possa pensar em qual tipo que a gente está lidando no quadro de dor súbita. Tudo bem? Então, nós vamos fazer a nossa presença, tá? Quem eu for falando aqui, vocês vão digitando presente aí, tudo bem? A Isabela, uma dúvida. A parte inicial de vascularização não precisamos saber com detalhes, não. Não, Isabela, geralmente a gente não cobra, sim, com detalhes essa vascularização, mas é importante você saber aqueles vasos onde nós falamos, principalmente a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior, tá? Que a gente vai fazer o suprimento do intestino delgado do nosso colo, tá bom? Não é muito difícil, não. Na verdade, se você olhar depois com calma essas fotos da anatomia, vai ficar bem gravado na cabeça de vocês, tá? Porque aí, dependendo da onde a gente encontrar a localização da necrose, a gente vai pensar em qual vaso está comprometido, tá? Mas geralmente a gente não pergunta em provas o local desse suprimento. Tem algumas provas de residência que vocês podem fazer aí pela frente que podem perguntar sim, Isabela. Às vezes eles perguntam, dentro do quadro de isquemia mesentérica, qual é o vaso principal, tá? Ó, o Márcio tá falando aqui que o Emílio vai ficar chateado. Então, em provas de residência, a gente tem perguntas que eles querem saber a localização do suprimento, tá? Então, ó, Márcio não vai contar pro professor Emílio, tá, Isabela? Fica tranquila, tá bom? Vou falar com ele para não contar, não, tá? Tem que saber a vascularização mesentérica, tá bom?